Paz, irmãos, então espero que essa palavra chegue muito bem aos seus ouvidos, que vocês sejam muito abençoados. E aproveitando esse comecinho de vídeo, queria aproveitar para pedir para vocês fazerem um grande favor, que é deixar um like aí. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, que me ajuda bastante também, beleza? Receba essa palavra com graça, honra e vai ser maravilhoso. Vamos lá? Segue pro vídeo. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Até a gente chegar nessa parte do Senhor falando diretamente com Elias, se passou muita coisa. Se passou um momento onde Jezebel, que era uma pessoa representante de um povo, ameaçou a morte Elias. Elias então saiu fugido da onde ele estava. Ele caminhou por um tempo e se escondeu embaixo de uma árvore. Quando ele ficou ali descansando, dormindo, esperando a sua morte, na verdade, porque ele não tentou fugir nesse momento, ele apenas sentou e esperou. Porque a palavra da moça foi que em 24 horas aconteceria o mesmo com ele do que aconteceu com outras várias pessoas que ela estava caçando. Ou seja, ela estava atrás de matar as pessoas e ia matar Elias também, em 24 horas. Marca bem essa parte. Então Elias estava ali descansando e aguardando a sua morte debaixo de uma árvore, e veio um anjo mandado pelo Senhor para acordar Elias, alimentar ele e falar para ele ir embora. Elias acordou, comeu o pão que foi preparado pelo anjo, bebeu da água preparada pelo anjo e voltou a dormir. Então, depois de um tempo, veio um outro anjo do Senhor. Deu a mesma palavra para ele: Elias, come, levanta e anda. Que o primeiro anjo já tinha falado isso. Preparou então um pão, separou a água e acordou Elias e disse para ele: Elias, levanta e anda, coma do pão. Elias acordou. Acho que por ser uma segunda vez, ele se tocou um pouquinho ali, comeu daquele abençoado pão, amassado por Deus, né? Bebeu da água e caminhou por 40 dias. Ele se energizou ali da força vinda do céu e deu canela. Mas Elias teve uma recaída no meio dessa fuga dele. Depois de 40 dias andando, ele se escondeu numa caverna. E é aí que vem a palavra de hoje. 1 Reis 19, 9. Aonde Elias se esconde numa caverna e a voz do Senhor fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Vocês sabem quem foi Elias? Para aqueles que sabem, maravilhoso, mas eu vou explanar para quem não sabe também. Elias era um profeta grandioso naquele tempo. Muitas coisas sobre ele estão em 1 Reis 19, pode ler à vontade, vocês vão ver lá. Duas coisas que eu posso dizer que foram marcantes na passagem dele, fora uma terceira que eu vou contar só lá no final, é a seguinte. A primeira, quando Jezebel começou a caçar os profetas do Senhor, os profetas de Deus, porque ela era de um outro tipo de Deus que o pessoal não era muito legal, não era muito gratificante ficar perto deles, né? Então eles, que eram os profetas de Baal, estavam caçando os outros profetas de Deus para, né? Então aconteceram algumas coisinhas que Elias sozinho enfrentou meio que uma disputa ali, 450 profetas de Baal. Como que foi isso? Elias, só Elias, o cara grandioso de Deus, chegou pro pessoal e falou assim: gente, o meu Deus é maravilhoso. Ele é grandioso, ele é Deus. Então, vou mostrar para vocês que só Deus é Deus. Cada um de nós, vocês 450 e eu, pegaremos novilhos. Cada um pega um novilho, parte o novilho em pedaços, prepara uma fogueira
e oremos para que o seu Deus e o meu Deus, e façamos com que eles, por nossas orações, acendam a fogueira. Então Elias falou, vocês primeiro. Foi lá, ó, todo gentil, pá, toma a bola. Jogou pro pessoal de Baal ali. Eles foram lá, pegaram um novilho, cortaram em pedaços, prepararam a fogueira, fizeram até uma pequena cantareira ao redor da fogueira para ninguém se queimar quando a fogueira grandiosa subisse ali. E começaram a orar. E eles oraram. E oraram. E oraram mais pouco. E mais um pouquinho. E os 450 estavam orando ali, sabe? Os 450. Bastante gente. E eles começaram a se cortar, porque para eles o sangue deles ajudava na oração. E exortavam e faziam um monte de coisa. E isso durou 6 horas seguidas para o pessoal de Baal. Quando eles já cansavam tudo mais, Elias falou, agora é a minha vez. Elias foi lá. Ele sozinho preparou o novilho, cortou em pedaços, preparou a fogueira, dispersou os pedaços ali na fogueira. E o que ele fez por ser um cara mais humilde, né? Humilde no Senhor? Ele preparou a fogueira, fez também uma cantareira ao redor da fogueira, fez vários buracos ao redor da fogueira e pediu para um pessoal que estava ali perto para dificultar um pouquinho as coisas, né? Porque só Deus é Deus, não é mesmo? Deus é Deus. Então ele pediu para o pessoal jogar água na madeira para dificultar as coisas. Aí ele foi lá e falou, pessoal, joga água aqui na madeira. O pessoal foi lá e... Aí ele fez isso mais uma vez. Pessoal, joga mais um pouquinho de água aqui na madeira. Joga mais um pouquinho, só mais uma vez. Jogaram tanta água que os espaços feitos ao redor da fogueira se encheram de água também. E então ele começou a orar. Meu irmão, você não tem noção. Ele orou de uma forma maravilhosa e grandiosa, dizendo que só Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Ele é servo grandioso do Senhor. Do grandioso Senhor, que ele vai seguir as palavras do Senhor. Ele mesmo disse que seguiria as palavras do Senhor naquele momento. Gravem isso também, junto com aquela outra parte de Jezebel. Ele seguiria as palavras do Senhor até os confins da terra. E falava que ele gostaria de mostrar o quão grande é o Senhor para todas aquelas pessoas, para que elas passassem a acreditar no Deus dele também. Então desceu chama do céu para aquela fogueira, que incendiou toda a madeira que já estava muito úmida, incendiou toda a água ao redor, fez secar tudo. E as pessoas ficaram maravilhadas e começavam a gritar, só Deus é Deus! E ele ganhou. Ganhou uma disputa sozinho contra mais de 450 pessoas, porque não eram só os profetas de Baal, eram também a população que estava ali perto, eram também os comandantes. Então ele mostrou para muita gente sozinho como Deus é Deus de uma única vez. E uma outra coisa que foi bem passada aqui é o momento onde Elias faz com que uma certa região fique sem receber chuva. Isso mesmo, ele falou, nessa terra não irá mais chover até que eu diga ao contrário. Nessa terra não irá chover mais, em nome de Deus. Eu digo isso. Ele disse isso. E não choveu. E não choveu por muito tempo. Enquanto ele não dissesse que choveria ali, não ia chover mais. E ficou sem chuva, até que ele disse que voltasse a chover. E as pessoas ficaram maravilhosas novamente. Por que eu estou falando de Elias e sobre ele ter dito que seguiria a palavra do Senhor e sobre a parte quando Jezebel tacou uma palavra sobre a vida de Elias? Porque eu quero falar hoje para vocês sobre o quanto a gente deixa que as palavras do mundo entrem na gente. Entrem na nossa vida, entrem na nossa cabeça, entrem no nosso espírito, sendo que ele não deveria ser alcançado por nada. Eles entram na nossa alma e vão até o nosso espírito. As pessoas falam e falam e falam e falam e falam o tempo todo
E nem sempre é sobre coisas boas. Na verdade, 80% das vezes é sobre coisas ruins. Mas só você pode decidir o que vai entrar na sua cabeça. Só você pode filtrar essas coisas. Pode não parecer tão fácil, mas às vezes a gente tem que deixar uma palavra passar pelo nosso ouvido e sair pelo outro. E algumas vezes a gente tem que bater o pé e fazer com que essa palavra sequer entre. Às vezes nós estamos numa alta, só subindo, de bênção, de prosperidade, e de repente alguém ali perto da gente fala alguma coisa que você não esperava ouvir. E essa ascensão acaba. Ela acabou por quê? Só porque o cara falou alguma coisa que você não gostou? Não foi por isso. Essa ascensão acabou porque o que ele falou entrou em você. Ele entrou na sua mente e entrou no seu coração. Mas eu vou te contar uma coisa, irmão. Vou te contar uma coisa maravilhosa. A única pessoa que pode definir quem você é você mesmo e Deus. E Deus já sabe quem você é antes de você mesmo. Nas passagens que eu li sobre Elias e sobre Jezebel, que eu falei, explanei, a gente observa Deus dando palavras sobre Elias, que ele seria um grande profeta, que ele seria grandioso na vida das pessoas, que ele seria grandioso na evolução de Deus na vida das pessoas. E ele deixou Jezebel, uma moça que ele sequer conhecia direito, dar uma palavra sobre a vida dele. E Elias estava só decolando aqui, um foguete, ó. E ele caiu. Ele caiu porque ele temeu a palavra de uma mulher, ao invés de acreditar na palavra de Deus sobre ele. Porque Deus já havia falado para Elias que ele seria usado até o fim e que ele viveria por muito tempo ainda. E eu vou te contar agora qual foi a terceira coisa maravilhosa sobre Elias que a gente acha nesse livro aqui. Elias é uma pessoa que não morreu. É isso mesmo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Jezebel falou que ele morreria em 24 horas. Ele primeiro dormiu sob uma árvore, acordou e não morreu. Ele dormiu novamente sobre essa árvore, acordou e não morreu. Ele andou 40 dias e não morreu. E depois de ter recebido novamente a palavra audível do Senhor Deus, ele viveu para sempre. Depois de ter passado os seus poderes para outra pessoa, ele simplesmente foi levado aos céus. Então a gente pode dizer que ele sequer morreu. Irmão, ele finalmente acordou para a verdade que é a palavra de Deus sobre a vida dele. E o que você está esperando para acordar para isso também? Seja você o que Deus diz sobre você. E se por um acaso você ainda não sabe o que Deus diz para você, o que Deus diz que você é, o que Deus diz sobre os seus planos, sobre a sua vida, é hora de você ficar quieto e ouvir, porque Deus fala o tempo todo. E aí, está preparado para ouvir a palavra de Deus sobre você?